Muito bem, turma. Como prometido, agora vamos mudar completamente de assunto. Não vamos mais falar de mudanças climáticas, vamos começar a conversar sobre resíduos sólidos. Esse tema vem sendo bastante cobrado, então muita atenção para a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Desde já, eu vou recomendar a todos vocês que façam, como lição de casa, a leitura da lei. E a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a 12.305 de 2010. Não é uma leitura rápida, hein? Vocês levarão em torno de 1 hora e 15 para fazer uma leitura atenta, cuidadosa, fazendo as marcações daquilo que vocês ficarem com dúvidas. Essa lição de casa servirá para esse encontro e para os outros 2 encontros que nós teremos pela frente. Ao total nós teremos 3 encontros para trabalharmos a Lei 12.305. Então a recomendação é que hoje vocês, se vocês quiserem, pausem meu vídeo agora e já passem a estudar a lei. Daí quando vocês começarem a assistir essas minhas 3 aulas seguidas aqui de resíduos sólidos, vocês pelo menos já terão a leitura da lei em mente, já saberão quais são as suas principais dúvidas e trarão essas dúvidas para cá, para os nossos encontros. O que vocês acham? Penso que assim nós vamos otimizar ainda mais os nossos estudos, a nossa preparação. Tá certo? Então, vai lá, entra no Google, Lei 12.305 de 2010. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 7407, também do ano de 2010. Como acabei de dizer, nós vamos estudar essa lei diante da sua complexidade, nós vamos estudá-la em 3 partes. E nessa primeira parte verificaremos quais são os seus objetivos, quem são os seus destinatários e quais são os seus princípios. Vocês poderão observar logo no início da redação da Lei 12.305 que ela institui uma política de âmbito nacional. Ou seja, nada impede que haja regras próprias para os estados, regras próprias estipuladas pelos municípios, nada impede. Desde que essas regrinhas estaduais e municipais respeitem a política nacional. A política nacional aqui traz as diretrizes gerais. Os estados e os municípios podem suplementá-las. E o que nós vamos encontrar nessa lei? Nós vamos encontrar os princípios da política, nós vamos encontrar seus objetivos e instrumentos, assim como as diretrizes. E diretrizes relacionadas a quê? Relacionadas à gestão integrada e ao gerenciamento de recursos sólidos, incluindo os perigosos, as responsabilidades dos geradores do poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis. Eu quero fazer um adendo aqui para vocês, muito importante para vocês compreenderem qual que é o contexto dessa lei, né? Então eu estou pegando algumas coisas aqui no escritório para mostrá-los, que é o seguinte: vocês gostam de tomar café? Tem um exemplo, não é meu cliente aqui no escritório, uma pena, adoraria ser advogado deles, eu gosto muito dessa empresa. Desculpem, sou consumidor, e como consumidor posso falar aqui abertamente com vocês, porque eu sou fã realmente da política que esses caras implementaram. Se vocês gostam de café, provavelmente vocês já tomaram um café assim em cápsula, certo? Esse aqui é o pretinho que eu mais gosto. Como é que ele chama mesmo? Inspirazione Ristretto, italiano. Negócio seguinte, Inspirazione, você vem dentro de uma cápsula, essa cápsula aqui ela é formada por vários materiais, e você concorda comigo que após a utilização da cápsula, na máquina isso aqui se torna um resíduo sólido? Pois é, essa empresa aqui tem toda uma pegada sustentável, e por isso quando você sai da loja, ele cadastra seu CPF para saber quantas cápsulas ele te vendeu e te dá isso aqui, ó, que é um saquinho bonito pra caramba, para você retornar as cápsulas que você utilizou. Então foi lá, você utilizou a cápsula, você lava a cápsula e depois deixa aqui no saquinho até chegar um certo tamanho, fecha e leva até a loja de onde você comprou, leva até um dispenser aqui perto, por exemplo, no shopping aqui que a gente tem na Zona Leste, tem dispenser na praça de alimentação, tem na porta de estacionamento, tem no Outback, tem em vários lugares. Eu acho isso muito legal, porque quando você se inclui como consumidor numa política de resíduos sólidos empresarial,
você se sente parte dela. E ainda mais se você é incentivado por produtos muito bonitos, bem feitos e com qualidade, daí fica ainda mais atrativo. E aí você pode me dizer, Rafael, mas essa cápsula da Nespresso é a mais cara que tem no mercado? Também não é verdade. Não é porque ela incorporou critérios de sustentabilidade que a cápsula é a mais cara. Eu conheço cápsulas que não têm essa política, que são infinitamente mais caras do que essa aqui. Outra coisa que me chama a atenção é líder de mercado. Por quê? Porque hoje o consumidor, ele, diante de uma política como essa, ele começa a fazer parte, compreender a necessidade de gerir melhor os seus resíduos. E aí o consumidor escolhe por empresas que já têm esse apelo sustentável. Isso aí, gente, é uma crescente. É uma tendência de mercado e que não tem volta. Nós, consumidores, estamos cada vez mais exigentes com relação a isso. Então, olha, baseado nesta política que nós vamos estudar agora, a Nespresso, por exemplo, ou qualquer outra empresa que porventura você possa me dar aí como exemplo, estruturou políticas empresariais para gerir o resíduo que ela produz. Turma, uma questão importante que eu deixei até destacado aqui em vermelho é que essa política inclui, os chamados resíduos perigosos. Ela inclui os resíduos perigosos. E por que eu fiz esse destaque em vermelho? Porque eu já vi cair em prova uma afirmação dizendo que a política não incluiu os resíduos perigosos. Incluiu sim. Incluiu sim. Não se incluiu apenas os radioativos. Os radioativos não estão, mas os perigosos sim. Então, resíduos decorrentes da saúde, por exemplo, de um hospital, que são resíduos perigosos, estão aqui conosco, estão aqui na política. Os radioativos aqui não estão, porque os radioativos têm lei própria. Quem são os destinatários desta política nacional? Ou seja, a quem ela se direciona, com quem ela conversa, com quem ela dialoga? Quem deve estar preocupado, com os seus dispositivos, os seus instrumentos? Pessoas físicas, nós. Pessoas jurídicas de direito público, a administração pública. E aí eu estou falando de poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Iniciativa privada, as empresas, que são responsáveis de forma direta ou indireta pela geração de resíduos, assim como aquelas que desenvolvem ações relacionadas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, ou seja, aquelas que trabalham no gerenciamento. Aquelas que vão recolher essas cápsulas aqui, retorná-las para a indústria, para que a indústria possa recolocá-las no mercado, gerando aí uma cadeia produtiva. Quais são os princípios dessa política? Agir com prevenção ou com precaução, mesmo diante de situações que o dano seja incerto, deve-se agir antes da sua ocorrência. É o que determina a precaução. Que nós estamos falando de dano incerto. Estamos falando de mero risco. Mesmo... Opa! Minha canetinha me deixou na mão. Risco, aí sim. Mesmo diante de danos incertos, a política demanda atitudes antes da possível ocorrência desses danos. Agora, se os danos forem certos, daí também a política demanda uma atuação preventiva. Poluidor pagador e protetor recebedor. Essa tônica aqui é muito interessante. Pela primeira vez em uma lei brasileira, apareceu o princípio do protetor recebedor. A primeira vez. Aí depois veio uma outra, que é o Código Florestal, que já veio falando do protetor recebedor. Mas a primeira lei brasileira a tratar explicitamente desse princípio foi a política de resíduos sólidos. Poluidor pagador é aquela situação seguinte: o cara poluiu, causou dano ao meio ambiente, ele tem que responder por isso. Ele vai responder por crime, vai responder por multa, vai responder pela reparação do dano. Por outro lado, o protetor, aquele que traz benefícios ao meio ambiente, como é o caso na política de resíduos sólidos aí da Nespresso, quando ele se enquadra no conceito jurídico de protetor, e aqui eu estou falando de conceito jurídico, hein? Eu não estou falando lá do Capitão Planeta. Não é esse o objetivo, as pessoas não precisam se tornar o Capitão Planeta.
As pessoas precisam incluir os critérios de sustentabilidade na tomada de decisão. E a partir daí você se torna um protetor. O protetor ele deve ser incentivado. Incentivado por meio de benefícios tributários, incentivados com melhores linhas de crédito, com melhores oportunidades. Por isso o protetor é recebedor. Visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. Pensar na gestão de resíduos é pensar toda uma cadeia. Parem para pensar, aqui junto comigo, uma latinha de Coca-Cola, uma latinha de cerveja, uma latinha de Guaraná. Ela sai de um estabelecimento que transformou aqueles materiais, aquela matéria-prima, em uma lata de alumínio. Essa lata, então, é vendida para uma fábrica. Essa fábrica, então, vende para um atacadista. Esse atacadista vende para um supermercado, para um hipermercado. E você, por sua vez, vai até ele e adquire esse produto. Entre um e outro, há todo um transporte, uma logística. Então, só nessa primeira parte da cadeia produtiva, nós já estamos falando em quem produziu a lata, no transporte, na fábrica, no transporte atacadista, transporte varejista, transporte consumidor final. Nós estamos falando de 9 elos aí nessa cadeia. Só que o produto, o resíduo, ele não pode parar aqui no consumidor final. Essa política coloca o consumidor final como um protagonista também. Dizendo, você consumidor final também tem o seu papel. E qual que é o nosso papel? É pegar essa lata e dispô-la em um lixo correto, né? Em uma área de reciclagem, um dispenser correto. E daí, a partir do momento que eu coloco essa lata para reciclagem, para reutilização, uma pessoa virá buscar essa lata e levar até as cooperativas, ou mesmo levar já para a indústria, para que ela promova a reciclagem da lata ou mesmo a reutilização. Percebam que após o consumidor final, o ciclo de vida desse resíduo ele não para, como a gente imaginava que parasse no passado. Então deve-se levar em consideração esses critérios ambientais, esse desenvolvimento tecnológico, esse desenvolvimento do conhecimento que permitiu com que nós entendêssemos que o ciclo de vida ele não para no consumidor final. A gente não pode simplesmente jogar em qualquer lugar, jogar no lixo comum, não pode, porque esse resíduo ele tem que voltar de algum jeito para essa cadeia produtiva, formando um ciclo. Depois que sai do consumidor final, normalmente com latas, quem participa dessa cadeia não é uma grande empresa, não é uma empresa assim bilionária, mas sim as cooperativas de catadores de lixo. Podem perceber como as latas elas não estão na rua, porque você tem catadores em todos os lugares. Essa lata tem valor monetário. Então estou aí pensando também nos critérios econômicos, na gestão dos resíduos sólidos, e estou pensando também em critérios sociais, culturais. Tá certo? Toda essa gestão deve levar em consideração esses princípios. Além deles, o desenvolvimento sustentável, claro, que é pensar sempre num equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social, com a preservação ambiental. Temos mais princípios aqui, ecoeficiência, mediante compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados, que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. Então aqui não é um princípio que demanda a proibição, né, da produção de resíduos, não é isso, mas é agir com eficiência para que não haja impacto. 6. Cooperação entre as diversas esferas do poder público, assim com o setor empresarial e também os demais segmentos da sociedade. Responsabilidade compartilhada entre todos aqueles que estão no elo do ciclo de vida do produto, que nós acabamos de nomear. O reconhecimento do resíduo sólido, reutilizável e reciclável como um bem econômico de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Acabei de mencionar para vocês também a questão dos catadores de rua, né, que eles
com aquele resíduo eles conseguem monetizar e ter uma renda. 9. Respeito às diversidades locais e regionais. O Brasil é um país de dimensões continentais e os critérios a serem adotados, cronograma, prazo, sanções, elas devem levar em consideração essas diferenças regionais. O direito à informação, importantíssima informação, toda a lei ambiental que se preste vai falar em acesso à informação, porque sem acesso à informação a política ela não é efetivada, não gera educação, não gera cidadania. E razoabilidade e proporcionalidade, que são duas métricas que sempre devem nortear decisões jurídicas. Sempre, 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 sempre devo agir com proporcionalidade e com razoabilidade para que não haja um impacto severo para uma conduta que não demanda uma resposta tão agressiva. Tá certo? Então é isso, turma. Estes são os princípios, o objetivo geral da Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como os seus destinatários. Nos 2 próximos encontros, continuaremos a conversar sobre essa lei. Então, se você já puder agora fazer a leitura da 12.305, penso que esses nossos encontros serão ainda mais proveitosos. Até lá! Fala, pessoal! Dando continuidade à Política Nacional de Resíduos Sólidos, agora quero conversar com vocês a respeito dos seus objetivos específicos, dos seus instrumentos e também de suas diretrizes. Destacando que essas diretrizes para concursos públicos da carreira que vocês querem seguir é uma temática muito cobrada, hein? Muita atenção às diretrizes da política. Vejam só, nós analisamos na aula anterior o objetivo geral que a Política Nacional de Resíduos Sólidos nos propõe logo lá no início da sua redação. Agora, eu vou elencar para vocês quais são os seus objetivos específicos. Vamos lá. Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Só para eu fazer uma rápida observação aqui para vocês. Alguém aí sabe a diferença entre resíduo e rejeito? Alguém aí sabe? Na aula passada eu falei sobre ciclo de vida do resíduo sólido, não falei? Que depois que ele chega no consumidor final, ele tem que retornar para voltar a ser reutilizado ou mesmo reciclado. Quando aquele objeto, aquele resíduo, ele tem essa propriedade que lhe permite retornar de alguma forma à cadeia produtiva, seja por um processo de lavagem, seja por um processo de reciclagem, ele é considerado um resíduo, porque ele ainda tem vida útil. Agora, quando aquele lixo ele não tem mais vida útil, ele não pode ser mais reaproveitado, daí nós chamamos de rejeito. O rejeito não retorna à cadeia produtiva, o resíduo sim. Então vejam, o objetivo aqui é não gerar. Se não der para não gerar, reduzir. Se não der para reduzir, reutilizar. Se não der para reutilizar, reciclar. Se não der para reciclar, tratar. E aí, se não der para fazer nada disso, caminhamos para a disposição final, porque aí não é mais um resíduo e sim um rejeito. 3. Estimula a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. Então perceba, o padrão de consumo, que é algo que eu falei para vocês a respeito da Nespresso, no meu papel de consumidor aqui, é um objetivo perquirido pela política. Então ela quer criar essa consciência em nós consumidores também. A adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas, como forma de minimizar impactos ambientais. Aqui essa política vai trazer mecanismos de incentivo para que a tecnologia se desenvolva e com isso a gente possa produzir mais, com mais qualidade, com menor impacto ao meio ambiente e com a menor geração de resíduos sólidos. Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos, então diminuir
esses resíduos perigosos e não havendo, né, possibilidade de diminuição, que aquele resíduo que é produzido, que ele traga menos perigo do que trazia antes, e aí utilizando-se de técnicas, tecnologia. Incentiva a indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Você pode utilizar, inclusive, os instrumentos econômicos, né? Os instrumentos de fomento, aqueles que eu já lhes apresentei. A redução de impacto tributário, isenção, redução de alíquotas. Gestão integrada de resíduos sólidos, já falamos sobre isso também, né? Entre toda a cadeia produtiva, todos os elos juntos. A articulação entre as diferentes esferas do poder público, com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada dos resíduos sólidos e a capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos, ou seja, cada vez mais conhecimento para que as pessoas possam atuar. 10. Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos com a adoção de mecanismos gerenciais econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados como forma de garantir a sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei 11.445. Então, toda uma preocupação aqui com a limpeza urbana, com o saneamento básico. 11. Prioridade na aquisição e contratações governamentais para. Aqui é importante você deem destaque a esse objetivo, porque quando nós analisarmos as resoluções CNJ de sustentabilidade para a administração pública, vocês perceberão que se incluem essas regrinhas aqui de aquisição e contratação. Então, a administração pública deve dar prioridade em suas contratações por produtos reciclados e recicláveis, e também por bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com os padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Olha a preocupação aqui social, ó. Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Já falamos um pouquinho sobre isso na aula anterior também. Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto, acompanhamento, avaliação para que aquele resíduo retorne, né, à cadeia produtiva e não impacte na geração de novos resíduos, que ele possa ser reutilizado. Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial, voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluindo a recuperação e o aproveitamento energético. Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. Então, a preocupação em trazer a informação para o consumidor de que aquele produto tem um selo verde, tem uma certificação, que aquele produto tem um apelo ambiental e, com isso, fazer com que um consumidor decida pelo seu consumo, pela sua utilização. Quais são os instrumentos que essa política estrutura? São eles os planos de resíduos sólidos, e aí nós temos plano nacional, estadual, municipal, plano empresarial. Os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos. Então, levantar quanto se produz de resíduos para que você consiga ter aquela métrica, que é sempre importante de se observar se essa métrica está aumentando ou diminuindo. Coleta seletiva, sistemas de logística reversa, que é um dos temas que a gente vai estudar mais para frente. E outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Incentiva a criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária. Então, percebam, não são apenas instrumentos de fomento, mas também de comando e controle, de fiscalização. Cooperação técnica e financeira entre o setor público e privado para o desenvolvimento de pesquisa de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. Pesquisa científica e tecnológica, educação ambiental, aqui mais uma vez educação ambiental fazendo parte dos objetivos, né? Fez parte da mudança climática, faz parte dos resíduos sólidos. Educação ambiental é um princípio que perpassa
todas as políticas públicas ambientais brasileiras. Incentivos fiscais, financeiros e creditícios, aqueles incentivos de fomento, criação de um Fundo Nacional do Meio Ambiente e Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ou seja, um fundo que possa investir recursos para a melhoria da qualidade ambiental e também para a melhoria do desenvolvimento científico e tecnológico. Sistema Nacional de Informações, o SINIR. O SINIR é um sistema base que vai congregar as informações de todos os lugares do Brasil, tá? São informações de âmbito nacional. Esse SINIR, eles terão que ser mantidos de forma articulada entre todos os entes, União, Estados, municípios. E esse SINIR, ele pertence, ele deve conversar, dialogar com outros 2 sistemas de informação que estão previstos na legislação ambiental. Incumbe aos estados, Distrito Federal e aos municípios fornecer à União todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, ou seja, os resíduos municipais, estaduais e distritais, respectivamente. Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, SINISA, que conversa lá com o SINIR, como acabamos de ver. O Conselho de Meio Ambiente e no que couber os de saúde. Os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social de serviços de resíduos sólidos urbanos. O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Vejam, todo cadastros, conselhos para efetivamente termos o controle, as informações sobre aqueles que estão participando de alguma forma dessas cadeias. Os acordos setoriais a serem firmados pelas empresas para que elas juntas consigam congregar um sistema de acompanhamento e monitoramento do ciclo de vida do resíduo. No que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, ou seja, da Lei 6938 de 81, entre eles, os padrões de qualidade ambiental, o Cadastro Técnico Federal, tem 2 tipos de cadastro técnico federal, né? Um para as atividades, um para as pessoas que atuam como consultores ambientais. As avaliações de impacto ambiental, o SINIMA, que é o Sistema Nacional de Informações ao Meio Ambiente, o licenciamento ambiental. Além deles, os termos de compromisso, os termos de ajustamento de conduta, o incentivo à adoção de consórcios e outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e redução dos custos envolvidos. Turma, deixa eu só mencionar um ponto aqui para vocês, que é o seguinte. Esta lei, em diversos momentos, vocês já fizeram a leitura, já devem ter observado, essa lei, em diversas oportunidades, ela traz incentivos a consórcios. Isso quer dizer que essa lei prefere que os estados e os municípios atuem conjuntamente com outros estados, com outros municípios, formando entre eles um consórcio. Uma atuação isolada não traz um resultado tão impactante como seria um resultado feito em cooperação. Por fim, as diretrizes, as tão famosas diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que são tão bem trabalhadas em concursos públicos, especialmente o de vocês. São elas: na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Então vejam, aqui nós temos que trabalhar com prioridades. E a prioridade número 1 dessa lei é não gerar novos resíduos sólidos. Então, o que já foi gerado, ótimo, vamos trabalhar com esses resíduos. Vamos incluir novas tecnologias, vamos incentivar economicamente para que as pessoas tenham vontade, participem dessa cadeia cada vez mais. Vamos aí multar aqueles que porventura não estão cumprindo as disposições. Agora, a gente sabe que em determinadas situações não será possível a não geração. E aí desce um degrau. Já que nós vamos ter que gerar novos resíduos, então que a gente tente reduzi-los. Em não sendo possível a redução, terceiro degrau, reutilizar. Geramos, não foi possível reduzir, então vamos reutilizar esses resíduos que nós estamos gerando.
A reutilização nem sempre é possível, dado que um determinado resíduo pode estar infectado, pode ter perdido alguma propriedade, e aí ele vai ter que passar por um processo industrial, que é a reciclagem. Ele vai sofrer a alteração. Depois da reciclagem, em não dando certo a reciclagem para um determinado material, que passa então pelo tratamento. E por fim, só por fim, é que se busca a destinação final. O problema é que no Brasil, culturalmente, nós sempre agimos diretamente com a destinação final. A gente produz muito resíduo, pega o resíduo depois, joga no lixo comum, e esse resíduo vai para um aterro sanitário, ou na pior das hipóteses, vai para um lixão. Essa destinação final não pode ir mais para um lixão, não pode ir de qualquer jeito para um aterro sanitário. Tá? Ela deve ser ambientalmente adequada, tentar passar por todas essas outras medidas de não impacto, e não havendo possibilidade em sendo efetivamente um rejeito, aí sim vai para um aterro sanitário, lixão não pode mais. Tá legal? Então são essas diretrizes, guardem aí mais uma vez: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final. Esta é a ordem de prioridades. Se vocês puderem colocar no caderninho de vocês essa ordem, reputo que seja muito importante, porque, como eu já lhes disse, é um assunto corriqueiro em concursos públicos. Combinado? Então até a próxima aula. Continuaremos a estudar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e depois faremos uma resolução de questões. Até lá. Turma, vamos continuar a conversar na aula de hoje sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobre a Lei 12.305 de 2010, mais especificamente sobre os seguintes temas: responsabilidades, responsabilidade compartilhada e também sobre as proibições expressamente indicadas na norma. A responsabilidade decorrente da Política Nacional de Resíduos Sólidos é direcionada ao poder público, ao setor empresarial e a toda a coletividade. Vejam, todos fazemos parte de um sistema que poderá gerar responsabilidades. Eu me lembro bem quando essa lei foi publicada lá no ano de 2010, eu participei de um debate em uma faculdade aqui na Grande São Paulo, na qual uma advogada do setor de direito do consumidor defendia a impossibilidade de consumidores responderem, dada a sua vulnerabilidade em decorrência das disposições contidas na Lei de Resíduos Sólidos. O problema é que o direito ambiental ele é um pouquinho diferente. E aqui a vulnerabilidade não se aplica ao consumidor, ao trabalhador, como é comum no direito do consumidor, como é comum no direito do trabalho. Aqui, o vulnerável é o meio ambiente. E todos aqueles que lidam com os recursos naturais devem ser responsabilizados por suas ações. Isso tem guarida, tem previsão no próprio texto constitucional. Se vocês olharem o artigo 225 caput da Constituição Federal, vocês verificarão que o dever de preservar o meio ambiente é de todos, poder público e coletividade. É um dever compartilhado entre todos nós. A política de resíduos sólidos simplesmente explicita esse dever compartilhado. Por quê? Como eu já disse a vocês, o resíduo sólido ele tem vida útil. Ele passa durante todo o seu ciclo de vida na mão de várias pessoas, transportadores, empresas, indústrias, consumidores, catadores, todo mundo dentro de um ciclo. E cada um deles precisa ter responsabilidade, porque senão esse elo é quebrado. Voltando aqui para o nosso exemplo das cápsulas, se eu, consumidor final, não fizer a limpeza da cápsula e não colocar na sacolinha e devolver para a Nespresso, essa cápsula vira rejeito, e não é esse o objetivo da política. Por isso, eu, como consumidor final, em que pese ser a parte mais vulnerável desse sistema, eu tenho o meu grau de responsabilidade. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desse serviço, observado o respectivo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então percebam, além do poder público, do setor empresarial e da coletividade responderem explicitamente pela efetividade das ações voltadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos, aqueles que
operam os serviços de limpeza urbana também respondem dentro da sua atuação, dada a importância que eles têm nessa cadeia produtiva. As pessoas físicas ou jurídicas, aquelas que não têm o dever específico de estruturar sistemas de logística reversa, serão responsáveis pela implementação e operacionalização de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, é um plano que independerá da obrigatoriedade da logística reversa, um plano que independerá do plano municipal de resíduos sólidos e que também dependerá do plano federal, nacional e estadual. Essas empresas estruturam por si só os planos de gerenciamento. A contratação do serviço de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos ou disposição final de rejeitos não isenta as pessoas físicas ou jurídicas da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos, ou seja, não se transfere responsabilidade em decorrência da contratação de outra empresa. Se você está em porte daquele resíduo, se naquele momento do elo você era o responsável por manter a cadeia, manter ali o ciclo de vida e você deu a destinação incorreta, você responde pelo dano causado ao meio ambiente. Seja você pessoa física, seja você pessoa jurídica. Com relação ao gerador de resíduos domiciliares, ou seja, eu, você, que lá na nossa casa diariamente a gente gera resíduos, não teremos responsabilidades se nós dermos a disponibilização correta, adequada para a coleta, ou, nos casos de logística reversa, se eu permitir a devolução do produto. Então, mesmo eu, estou tentando utilizar uma linguagem mais simples possível para vocês compreenderem com tranquilidade. Mesmo eu que estou lá na minha casa, sou um consumidor final, não tenho nenhuma atividade empresarial, gero pouco resíduo, moro sozinho, mesmo eu tenho responsabilidades para com o meu lixo. Se eu não der a destinação correta, ou, nos casos de logística reversa, que nós estudaremos mais para frente, que é desse artigo 33, se eu não agir dentro do plano de logística reversa, eu, produtor de resíduos domiciliares, por menor impacto que meus resíduos tenham, vou responder pela minha atividade danosa. Cabe ao poder público atuar subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento do evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública, relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. Então, aqui se reitera um poder conferido ao poder público de comando e controle, de fiscalização, de aplicação de multas. A responsabilidade, a partir da Lei 2.305 de 2010, ela ganhou uma nova conotação. Dado que ela pressupõe esse ciclo de vida, essa cadeia que envolve vários elos, essa responsabilidade passou a ser compartilhada. E quem faz parte dessa responsabilidade compartilhada? Vejam, vamos grifar aqui. Os fabricantes, os importadores, os distribuidores e comerciantes, consumidores, titulares de serviço público de limpeza urbana, todos são responsáveis para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos nos termos dessa lei. Turma, todos esses destinatários aqui da responsabilidade compartilhada devem agir dentro do seu elo, no momento em que estiver na posse, na titularidade dos resíduos. Todos somos responsáveis por manter o ciclo de vida do produto, para que não haja novas gerações, para que se permita a redução, para que se determine aí a reutilização, a reciclagem, o tratamento.
A nossa responsabilidade para com a destinação final é só para rejeito. Resíduo, eu preciso manter o ciclo de vida. Todo e qualquer resíduo. Mesmo aqueles que porventura já estejam com alguma contaminação, mas que possam passar por um tratamento ou possam sofrer um processo de industrialização via reciclagem, mesmo em relação a esse, eu preciso recolocá-los na cadeia produtiva. Eu só direcionarei para o aterro sanitário, lá no meu lixo de saco preto, sabe o que tem em casa? Os rejeitos. Aqueles que efetivamente não podem ser mais reutilizados. A responsabilidade compartilhada tem previsão, caso vocês queiram fazer uma análise detalhada da responsabilidade compartilhada, indico a leitura do 31, que aponta que, sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento sólido, de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos que sejam aptos, após uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou outra forma de destinação ambientalmente adequada, cuja fabricação e uso gerem menor quantidade de resíduos sólidos possíveis. Compete a eles ainda divulgar informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados aos respectivos produtos, recolher os produtos e resíduos remanescentes para uso, assim como dar a destinação final adequada, no caso de produtos objetos do sistema de logística reversa. Compete a eles o compromisso de, quando firmados os acordos ou termos de compromisso com o município, participar de ações previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no caso de produtos ainda não incluídos no sistema de logística reversa. Então percebam, aquele ponto de vista da advogada consumirista que estava lá debatendo comigo naquele congresso de direito ambiental que mencionei a vocês há pouco, o ponto de vista dela é respeitado pela lei. Porque vocês podem perceber que, em que pese a responsabilidade ser compartilhada por aqueles que têm mais conhecimento, mais dinheiro, mais condições, também há regras específicas destinadas a eles, para que o elo mais fraco, ou seja, o consumidor final, o vulnerável em termos consumeristas, ele possa aqui se adequar, ter o apoio necessário, receber produtos com essas informações, saber como dar a destinação correta. Então, esse artigo 31 respeita essa vulnerabilidade dos consumidores, pressupõe essa vulnerabilidade do consumidor, mas não afasta a sua responsabilidade. O consumidor tem, sim, responsabilidade compartilhada. Para fecharmos a aula de hoje, algumas proibições expressas indicadas na Lei 12.305 são elas. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: lançamentos em praias, no mar ou em qualquer corpos hídricos, lançamento in natura a céu aberto, excetuados os casos de mineração, queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade, ou seja, estão proibidos aqui os lixões, e outras formas vedadas pelo poder público. Essas 4 situações, a partir de 2010, passaram a ser expressamente proibidas e não podem ser mais modalidades utilizadas pelo poder público ou pelos particulares. Combinado? Se agir assim, gera multa, gera responsabilidade, pode gerar, inclusive, crime ambiental. Turma, então é isso sobre sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu acho que estou satisfeito com relação aos pontos que trabalhamos, então a gente pode, no próximo encontro, já evoluir para uma nova resolução de questões. Tá legal? Vejo vocês lá. Fala, turma! Como vocês já estão acostumados, ao final de cada tema que trabalhamos aqui nas nossas aulas, a gente pega todo o nosso conhecimento e aplica na resolução de questões. Por isso, quero fazer agora com vocês algumas questões voltadas a resíduos sólidos. E a primeira delas foi cobrada para a carreira que vocês estão estudando, em 2019, em um concurso organizado pela FCC para o TRF-3. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305 de 2010, apresenta vários instrumentos e também um sistema de incentivos para o cumprimento de suas diretrizes. Neste contexto, considere
Então nós vamos buscar, dentre as afirmações que serão apresentadas aqui, quais estão corretas. Primeira, os municípios que implementarem coleta seletiva com a participação de cooperativas e outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda, terão prioridade no acesso a recursos da União destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Perfeito! Eu disse a vocês que a lei premia as ações em cooperativa e as ações que levem em consideração critérios sociais, culturais, econômicos, para além dos critérios ambientais. E com isso, considerando aí a necessidade de gerar valor para os catadores, eles fazerem parte desse grande plano municipal, isso traz benefícios para o município, especialmente o acesso a recursos da União. A número 2 aponta que a elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos no referido diploma legal, constitui condição para que os estados sejam beneficiados por incentivos ou financiamento de entidades federais de crédito ou fomento destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos. Então, para que o Estado, assim como para que o município, tenha acesso a recursos federais, incentivos federais, o requisito é que o Estado ou o município apresente o seu plano. Então, por isso, a afirmação 2 também está correta. E 3, a União está obrigada a repassar anualmente aos municípios com menos de 20 mil habitantes os recursos necessários para a implementação de programa mínimo de gestão de recursos sólidos, com foco na reciclagem e desativação de aterros sanitários irregulares. Turma, os municípios com menos de 20 mil habitantes não têm obrigação de criar o plano municipal. Porém, se criarem, a eles terão prioridade no acesso a recursos federais. Isso não quer dizer que a União está obrigada a repassar recursos para os municípios. Por isso, a alternativa correta será aquela que nos aponte as afirmações 1 e 2, alternativa C de casa. Próxima questão, cobrada também um concurso para a carreira de técnico judiciário, organizada pela banca IBFC para o TJ de Pernambuco, questionou o seguinte: atualmente, vigora no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei 12.305 de 2010. Conforme consta na norma, na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos deve ser observada uma ordem de prioridade. Opa, isso eu tenho certeza que você tem anotado aí no caderninho, hein? Com base no texto legal, observe os itens abaixo e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta de prioridade. Vocês se lembram qual é a ordem correta? Vamos lá, vamos juntos aqui, ó. Primeira de todas, não geração. Segunda, redução. Terceira, reutilização. Quarta, reciclagem. Quinta, tratamento. Sexta, disposição final. Então, nós vamos buscar uma alternativa que siga essa ordem. Primeiro, coloque o item 5. Então, deixa eu olhar aqui a alternativa que tem o item 5. Letra A, B não tem. E a letra D também não tem. As outras começam com o item 5. Próximo item, Próximo item é a redução, item 1. Então, 5, 1, a letra A vai para 5, 2, a letra C vai para 5, 6, nos restou apenas a letra E. 5, 1, 3, 6, 4, 2. 5, Rafael, 5, 1, 3, 6, 4, 2. Isso aí, alternativa correta, alternativa E. Próxima questão, à luz das disposições contidas na Lei 12.305 de 2010, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. A lei considera resíduos perigosos aqueles que apresentem significativo risco à saúde pública. Maravilha. Mas não os que apresentem risco à qualidade ambiental. Errado. Todos eles são considerados perigosos. Letra B.
Os planos de gerenciamento de recursos sólidos, resíduos sólidos, elaborados pela União e pelos Estados, têm vigência indeterminada, mas devem ser atualizados anualmente. Turma, os planos eles têm um norte de 20 anos e eles podem ser revisados a cada 5, tá? Então essa alternativa também está incorreta. Letra C. Estarão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos os estabelecimentos comerciais, então aquele plano de gerenciamento que não é nem o municipal, nem o estadual, nem o federal, que gerarem resíduos perigosos ou resíduos que, por suas características, não possam ser equiparados aos domiciliares. Perfeito. Aqui nós estamos falando do plano de gerenciamento que está fora do municipal, fora do estadual, é o plano de gerenciamento empresarial. Letra D. Os prestadores de serviços públicos de limpeza urbana são os principais responsáveis pela implementação do sistema de logística reversa para o retorno aos fabricantes de produtos usados que tenham potencial poluente, como os artigos eletroeletrônicos. Na verdade, não. Na verdade, nós estudaremos o sistema de logística reversa ainda, mas a implementação desses sistemas independem dos serviços públicos de limpeza urbana. Tá certo? Eles são estruturados pela própria cadeia produtiva. E letra E, cabe à União fornecer ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos as informações referentes aos resíduos na esfera de competência de todos os entes federativos. Errado, né? Vocês se lembram que a competência para trazer essas informações em âmbito estadual é dos estados, em âmbito distrital é do Distrito Federal, em âmbito municipal é dos municípios. Por isso, a alternativa correta é a nossa alternativa C, que aponta que estarão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos os estabelecimentos comerciais e os prestadores de serviços que gerarem resíduos perigosos ou resíduos que, por suas características, não possam ser equiparados aos resíduos domiciliares. Estamos bem? Conseguimos aí colocar no papel um pouquinho do que a gente estudou, um pouquinho do que a gente leu da Lei 12.305. Então é isso. Se restou alguma dúvida sobre essa temática, já sabe, me contate imediatamente para a gente bater um papo, porque a partir da próxima aula a gente já vai mudar o foco. Tá bom? Nos vemos lá. Até mais.